Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do Vida de Merendeira. Hoje nós vamos ver como a cooperação Sul-Sul atua para o fortalecimento da alimentação escolar. Existem iniciativas de cooperação entre os países nesse objetivo? Bom, quem vai tirar as nossas dúvidas é a Cecília Malaguti, coordenadora da cooperação Sul-Sul Trilateral da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Cecília, satisfação recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda para a gente falar de um tema também que é muito importante, mas vou te receber daqui a pouco, a gente traz outra convidada também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse é o nosso 8º episódio. O pessoal que está de casa nos acompanhando está sentindo falta da Úrsula, minha companheira aqui na nossa bancada, mas ela vai falar com a gente. Úrsula, seja bem-vinda. Ah, que saudade de você aqui do meu lado, viu? Não gostei disso de você longe, não. Também não. Então, sempre uma mesa tão boa, uma conversa tão grata. Cecília, prazer enorme ter você conosco. Muito obrigada, Úrsula. Bom, eu vou começar então pedindo para você, Cecília, explicar para a gente o que é a cooperação Sul-Sul e por que ela é tão importante. Com certeza muita gente que está em casa não sabe o que é, mas ela tem um papel primordial e fundamental nessa questão de acabar com a fome não só no Brasil, mas também no mundo, né? Bom, cooperação Sul-Sul, o que ele é? Nada mais é do que a troca de conhecimento entre dois países do Sul Global ou mais. Do Sul Global entendendo outros países de desenvolvimento como o Brasil. Então, é uma vertente de atuação que o Brasil desenvolve, compartilhando todos os seus saberes, todas as suas boas práticas, todos os seus programas e políticas e tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil para os países que têm interesse em conhecer conosco, em se aprofundar e aprimorar os seus programas e políticas que vão contribuir para o seu desenvolvimento sustentável. É isso que é a cooperação Sul-Sul. Certo, mas aqui no Brasil já funciona? Onde que ela atua? Como que é feito? Quem são esses países que fazem essa cooperação com a gente, hein? Bom, para o governo brasileiro se organizar para poder atuar adequadamente, atender as demandas desses países em desenvolvimento, de demais países em desenvolvimento, foi criada a Agência Brasileira de Cooperação, em 87, com essa função de coordenar toda a cooperação técnica, entendida como fortalecimento de capacidades e desenvolvimento de conhecimento. A agência, quando foi criada em 87, ela tinha responsabilidade só nesse tema, que é a cooperação técnica, que é o desenvolvimento institucional e pessoal e organizacional. São nesses 3 níveis que a gente atua. E em 2016, a ABC ampliou o seu papel e hoje coordena também a cooperação humanitária, que vocês estão vendo, né? Esse movimento enorme em função do Rio Grande do Sul. E a agência tem também esse papel de coordenar toda a cooperação que o Brasil recebe, tanto na cooperação humanitária quanto na cooperação técnica. Trazer a Úrsula aqui para o nosso debate também, para ela falar dessa importância. A Úrsula que tem visitado também aí algumas regiões, principalmente com esse tema, né, de alimentação escolar, tudo isso que é voltado aqui para o nosso podcast. Úrsula, como é que você tem visto essa cooperação, por onde você tem andado de fato? Tem mudado também a vida das pessoas por aí, para esse mundo afora? É uma ferramenta fundamental para a gente poder exportar nossas políticas públicas, aplicar em realidades distintas e colocar em prática, impactando milhares de vidas. A cooperação Sul-Sul vem para fortalecer essa relação internacional. E temos alguns exemplos de sucesso do nosso Programa Mundial de Alimentos, essa parceria também com o WFP, que a Cecília pode aprofundar um pouquinho mais para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Como a Úrsula comentou, a Agência Brasileira de Cooperação, em 2010, identificou organismos internacionais que pudessem se associar ao governo brasileiro para ampliar o compartilhamento de boas práticas desenvolvidas pelo governo brasileiro. Então, nós buscamos o PMA, o WFP, o Programa Mundial de Alimentos, e também convidamos a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, para, junto conosco,
compartilhar todos os programas e políticas brasileiras que foram reconhecidas como políticas exitosas que contribuíssem para a segurança alimentar e nutricional. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi uma política de referência que foi identificada desde 2002 como uma política que houve realmente impacto de fato lá na ponta, né? Como meu diretor, embaixador Rui Pereira, sempre cita, né, diz que o programa o PENAI, o nosso PENAI, já é um patrimônio do nosso sistema de cooperação, porque ele realmente é a política mais antiga e com avanços concretos, com resultados na ponta imensuráveis, né? Então, a partir de 2009, quando o PENAI se vinculou à agricultura familiar, houve e que foi reconhecida como uma política intersetorial que poderia, sim, contribuir com mais uma política, né, que poderia realmente, de fato, contribuir com resultados, com evidências claras para a segurança alimentar e nutricional. Fez com que o governo brasileiro estabelecesse, com esses dois organismos internacionais principalmente, programas para desenvolver, tanto para atender as demandas dos 54 países da África, como também para atender as demandas dos 33 países da América do Sul. Então, quando nós estabelecemos parceria com esses dois organismos internacionais, nós fomos organizando ou sistematizando a nossa boa prática para poder melhor contribuir para os demais países, tanto da América Latina quanto da África. E fomos identificando e sistematizando, identificando, né, toda a cadeia do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que nós pudéssemos, de maneira clara e formativa, organizar a nossa estrutura, desde o seu programa, desde o seu marco legal e desde a sua prática. São 3 dimensões que nós tentamos organizar. E a prática, que é onde está inserido Vida de Merendeiras, né, esse foi um exercício muito intenso de você, então, consolidar e demonstrar para os países, né, demais países que têm interesse em conhecer a nossa cooperação, como é que nós colocamos na prática esse programa. Então, vem desde o arcabouço legal, o arcabouço político e lá na atuação. Quem é que faz a merenda escolar? Né? Essa sistematização nesse, eu não sei explicar, esse veículo, né? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um veículo de disseminação de como que as merendeiras de fato atuam lá na prática. E esse último episódio, temporada 3, fez com que a gente também convidasse países africanos para que elas tivessem conhecimento na prática de como o trabalho todo desenvolvido, a busca, né, de um alimento mais nutritivo, de assegurar que todas as crianças tenham, toda essa dedicação das merendeiras. Também trouxemos as nossas merendeiras dos 3 países, vieram 2 merendeiras, né, Úrsula? Do São Tomé e Príncipe e de Angola, e com uma nutricionista, para ver essa troca. Eles conhecerem como são feitas as receitas, os ingredientes, para buscar também de que maneira isso é semelhante com o que elas fazem lá, né? E também identificando quais são as diferenças, as facilidades, os desafios que ela tem, que aqui, buscando inspiração, como a gente está estruturado, elas podem também melhorar as suas capacidades lá nesses países, né? E o mais legal de tudo isso é que a Cecília contando para a gente todo esse intercâmbio que é feito, nessa troca de experiências, que traz pessoas de fora dentro de uma temporada como essa aqui que você citou para a gente, mostra que o programa como um todo, Úrsula, quero te trazer aqui para o debate também, porque mostra que o programa como um todo, ele é muito mais do que só uma política, né? Ele existe de fato essa estrutura de você, olha, aqui no Brasil deu certo, nós estamos conseguindo tirar as pessoas da pobreza, as crianças, adolescentes e jovens que estudam estão se alimentando, e vocês conseguem fazer isso aí também na prática. Tem aqui, o resultado acontece, o resultado tá para você mostrar, e a gente consegue, né, Úrsula, com isso, mostrar para todo mundo que funciona, né? É uma jornada desafiadora, mas de muito sucesso, pensando
que são 88 países nessa cooperação Sul-Sul, com uma diversidade de acesso também bem diferente e acentuada, como é o caso de Moçambique. A gente pode trazer um pouquinho como essa adaptação acontece, porque a gente está falando de escolas rurais, na maior parte. E pensando nisso, nem sempre a gente tem água na escola, luz na escola. Então, até isso, para pensar num cardápio seguro, nutricional, a gente tem que adaptar. Então, a gente traz muito mais a proteína vegetal. Isso é apenas um ponto dentro dessa cooperação que tem que ser adaptada. Que quem está em casa não sabe a importância da união de todos os atores nesse processo. A ABC, o programa, a relação próxima entre os países. A gente pode falar um pouquinho, Cecília, se achar que é pertinente, a gente pode falar um pouco desse cenário diverso, desafiador, construtivo e que impacta diversas vidas. Eu acho que eu posso comentar tanto a fala do Tiago como a sua, Úrsula, porque, como o Tiago colocou, a ABC justamente é o facilitador dessa mostragem, né, desse compartilhamento dessa boa prática para os países outros que têm interesse em desenvolver e aprimorar as suas programas e políticas e práticas, adaptando a sua realidade local, como você bem colocou. Então, é claro que não é replicar, é adaptar, é conhecer e ver, poxa vida, se inspirar e ver como é que então eu posso, com as minhas dificuldades, minhas necessidades, os meus desafios, adaptar uma boa prática que foi desenvolvida por um outro país que tem desafios semelhantes, mas também tem diferenças, né, na sua capacidade de desenvolver um programa e uma política. Né? Então, a ABC é esse veículo para trazer, para levar para os países que têm interesse, isso é muito importante, porque é o primeiro princípio da nossa cooperação Sul-Sul, que é a atender a demanda e o interesse dos países. Não cabe ao governo brasileiro apresentar ou sugerir que se faça. Ele é mais reativo ao interesse que é manifestado por um país de conhecer, como foi o caso das 3 países. Nós temos atuando muito intensamente Moçambique, os países de língua portuguesa da África, além de ser os prioritários, são da África. São os mais de melhor são os mais fáceis, digamos assim, questões de linguísticas, de nós estarmos atuando na sua integridade de todas as nossas políticas públicas, seja de alimentação escolar, seja uma outra. Então, é um locus mais já preparado para que a gente possa atuar, né? Enquanto que os demais países, em questão de linguísticas e os desafios um pouquinho diferenciados, tornam um desafio um pouco maior para o governo brasileiro, mas a ABC, mesmo assim, atua em quase todos, em 40 países da África. Hoje nós temos atividades, iniciativas de cooperação, programa de alimentação escolar, nós temos todos os países de países africanos de língua portuguesa na África, e na América Latina, por meio da RAIS, que para nós é uma rede para facilitar ainda mais conhecer as necessidades do continente, baseado num objetivo comum, que é assegurar que todos os 33 países da América Latina tenham programas de alimentação escolar sustentáveis, e para isso essa rede identifica a necessidade de cada um dos países, e o grupo de países que também compõe a rede identifica quem que melhor poderia compartilhar com o outro país para ele elevar a sua capacidade, elevar o seu aprimoramento naquela política, né? Então, isso tudo é o que a gente faz, né? É o que a Agência Brasileira de Cooperação desenvolve e tenta fazer, né? Agora sim, tem uma coisa interessante também, porque nós mostramos aqui o que é o PNAE, a forma que ele atua, como ele muda a vida das pessoas. Você tem um grupo de cooperação entre países que é um número significativo, e pelo jeito a nossa política pública ela funciona muito bem.
esses países não ficam assim com um pouquinho de inveja do Brasil, não? Porque tá dando muito certo por aqui e eles precisam levar isso para lá. Claro, a gente é exemplo, nós sabemos disso, mas eles será que não pensam assim, poxa, a gente está bem atrás de um país que está levando alimentação para tanta gente, né? Olha, eu acho que a gente é reconhecido mais como um inspirador, não um ponto de inveja. Sim, poxa, gostaria, né, de ter um programa universal com todas essas características que é o programa, né, nosso brasileiro, a intersetorialidade, o acompanhamento, essas características do nosso programa, eles inspiram, são inspiradores para os demais países. Além disso, quando o governo brasileiro atua na cooperação, ele também está buscando o seu próprio aprimoramento. Então, um outro princípio da nossa cooperação Sul-Sul é os benefícios mútuos. Eu também, ao compartilhar o que eu faço, eu também busco aprimorar, fazer uma reflexão crítica de como a gente implementa, buscando também inspirações em outros países que têm outros programas que num primeiro momento, você pode identificar como um país que tem muito mais dificuldade do que nós, mas são países que também inspiram o governo brasileiro a aprimorar essa política, né? Então, essa troca de saberes, de interesses, ele vai além desse nível, qual é o nível de desenvolvimento, né? Eu acho que o que importa é que todos buscam estruturar um programa nacional de alimentação escolar sustentável. E o nacional também é muito importante. A busca dos países para que eles próprios, com recursos próprios, possam financiar o seu programa, isso é muito importante. E, para isso, precisa assegurar também o desenvolvimento econômico deles, para eles terem recursos suficientes para desenvolver e implementar autonomamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar Sustentável. Úrsula, é interessante a gente entrar nessa fala, porque volta na memória uma questão que a Cecília já colocou para a gente. O Brasil não chega lá e não impõe esse tipo de situação para ninguém. É aberto para você contribuir, para você colaborar e se levar esse exemplo que dá certo para outro país. Mas, principalmente, tudo isso é a questão financeira que eles têm que levar em consideração. Olha, dá para fazer, mas precisa mudar isso. Então, assim, dá certo, mas basta querer também, né? O que eu sinto, com certeza, o que eu sinto é que o nosso país é tão continental e que a gente tem um programa tão maduro que já ultrapassamos por etapas que na cooperação Sul-Sul a gente reconhece e consegue contribuir nessa política de troca. Então, quando a gente fala da aplicação do programa entre camadas e depois chegar no empoderamento econômico, numa economia circular, é o amadurecimento local da política aplicada. Eu confio, acredito, e não só isso, a gente traz um programa de educação que se adapta à realidade nesses 88 países que a gente quer poder expandir. Tá certo. Agora conta pra gente, Cecília, o que nós podemos esperar de uma cooperação como essa? Claro que o Brasil está ganhando porque é exemplo, mas os outros países também ganham muito porque implementam um plano que dá muito certo. Mas como é que ela acontece mesmo assim na prática e se já existe alguma implementação em algum desses países de um plano parecido, de um programa parecido com o nosso? Sim, sem dúvida. Bom, tem alguns exemplos, Thiago. Por exemplo, Moçambique. Moçambique desenvolveu o programa e sua política a partir da nossa parceria do FNDE com o Programa Mundial de Alimentos e o Ministério, seu homólogo, né, o Ministério da Educação de Moçambique, no desenvolvimento desse programa e política. Esse trabalho foi desenvolvido em 10 anos, gente. Foram 10 anos de discussão, de reuniões, de missões, vindas de missão para conhecer, primeiro agora, como é que eu faço o nosso programa, como é que eu faço estrutura política, como é que eu estruturo um marco legal, né? E isso foi um aprendizado também para o FNDE, que foi o primeiro país, eu acho que o país piloto no desenvolvimento de todos os elementos que constituem a política de alimentação escolar
de um país, né? Então, hoje nós podemos assegurar que a cooperação brasileira contribuiu para que hoje o governo de Moçambique tenha um programa que lá se chama PRONAI, um Programa Nacional de Alimentação Escolar, aprovado pelo Conselho de Ministros e sendo implementado. Ainda não temos uma cobertura universal como tem no Brasil, mas a busca de Moçambique para tal, ela é incessante. E agora a gente tem um país específico, mas por que os outros não têm esse mesmo interesse que o Moçambique, por exemplo, hein? Eu fiquei com essa dúvida agora. Eu acho que todos têm. Eu acho que houve um movimento nesses 15 anos, que Moçambique começou em 2008, foi um dos primeiros, né? Mas há um movimento, como eu falei, de interesse crescente de todos os demais países de desenvolvimento no Programa de Alimentação Escolar como uma ferramenta para contribuir para a segurança alimentar e nutricional. A contribuição do governo brasileiro qual é? Qual tem sido, né, por meio da cooperação Sul-Sul, estimular instrumentos, ferramentas para facilitar ainda mais o desenvolvimento e aprimoramento dessas políticas. Então, na América Latina, nós criamos a RAIS, a Rede de Alimentação Escolar Sustentável, que hoje nós temos 23 países, dos 33, 23 participam dessa rede ativamente. Na África, nós desenvolvemos um programa com o Programa Mundial de Alimentos, o WFP, onde nós também identificamos, a partir de um diagnóstico que é feito pelo Programa Mundial de Alimentos, quais seriam as necessidades desses países, de que maneira o governo brasileiro poderia contribuir. De uma maneira regional, que a gente pode fazer eventos, seminários de troca entre os países, ou de uma maneira específica, como é o caso de Moçambique, mas eu tenho outros países também na África que a gente, além de trabalhar de maneira regional, nós fomos lá, vamos te mostrar agora como é que se constrói o controle social do programa. Nós fizemos assim, trazemos eles assim. Então, tem países que também nós temos uma atenção específica num tema que eles têm maior necessidade. Junto com o WFP, nós também montamos uma ferramenta virtual quando veio a Covid. Todos os nossos processos de compartilhamento de experiência normalmente se dá de maneira presencial. Veio a Covid, como que a gente faz? Como que a gente vai dar seguimento a tudo que nós fazemos, né? E aí desenvolvemos uma ferramenta, o governo brasileiro e o PMA, junto com o FNDE, ABC, uma ferramenta que se chama Visita Virtual. Então, todos os países que têm interesse em conhecer o nosso programa, ele tem acesso a essa ferramenta, foi dividido em 8 módulos, ele vê todos esses módulos e, ao final, a gente faz uma nova reunião virtual e eles vão dizer, olha, o que eu mais preciso é esse componente do programa. E aí a gente identifica de que maneira a gente pode atuar nesses países de maneira mais específica, né, e não de maneira mais geral. Para os países da América Latina. Na África, nós também... na África. Na Ásia, nós também já fizemos reuniões a partir desse mapeamento, né, de interesses que foram feitos. Tivemos já em Bangladesh, tivemos no Nepal, e eles também têm a possibilidade, qualquer país do sul global tem possibilidade de demandar, de demonstrar interesse em fazer a visita virtual, que hoje em dia, na nossa estratégia, é o primeiro passo que é feito, para que eles conheçam o nosso programa em maior profundidade e aí identifiquem com clareza, né? Olha, Brasil, eu acho que eu preciso mais desse componente, eu preciso mais conhecer como é que são as cozinhas nos municípios para entregar, para servir os alimentos nas crianças, né? E para que a gente, então, possa adaptar e organizar a entrega, né? Qual vai ser o objetivo da nossa atuação com aquele país. Né? Isso também é feito para todos os países do sul global. Politicamente, o governo brasileiro, como eu acho que também a presidente da FNDE deve ter comentado, ele é o co-líder de uma coalizão de alimentação, coalizão global de alimentação escolar. Da mesma maneira que nós temos essa rede aqui na América Latina, foi feito um movimento mundial
para que todos os países reconheçam que o programa de alimentação escolar é uma ferramenta insuperável, ou uma ferramenta potente para contribuir para a segurança alimentar e nutricional. Então, nessa coalizão, tem países do norte, ou seja, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O Brasil é co-líder dessa coalizão, junto com França e Finlândia, onde nessa coalizão se busca o melhor de cada país pode dar para que realmente, globalmente, todos tenham programas de alimentação escolar sustentável. Desculpa, Tiago, incluindo os países do norte. E os países do norte também buscam, tem países que não têm programas nacionais de alimentação escolar, como é o caso da Holanda, por exemplo. Diga, Úrsula. É uma força-tarefa. Mas eu só queria fazer uma pergunta para a Cecília. A gente pode dizer que a visita virtual é uma contribuição estrutural para o país? Acho que não. Eu posso dizer que essa ferramenta, a visita virtual, é um esforço de consolidar e organizar a estruturação da nossa política para poder mostrar para quem tiver interesse de maneira clara, objetiva, para que todos tenham uma melhor compreensão de como ela funciona. Eu acho importante para quem está em casa, para quem não tem conhecimento desse programa, desse projeto, dessa política pública, que não é fácil, como a gente pode contribuir, como a cooperação Sul funciona, como esse diagnóstico à distância a gente consegue disponibilizar as camadas de um programa. Eu acho que é importante a gente, de repente, se puder, falar um pouquinho das camadas desse programa, dessa visita, como é que funciona. Cecília, aproveitando essa pergunta da Úrsula, que você já vai responder, vamos colocar também questão de custos disso, porque quem está em casa deve estar perguntando, mas o Brasil está investindo recurso em outros países nessa cooperação? Não é bem assim que funciona o negócio, não. Explica para a gente isso também. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu vou responder ao Tiago, tá, Úrsula? E depois eu tento organizar aqui uma resposta para você. Bom, a Agência Brasileira de Cooperação, ela tem essa função, ela tem um orçamento específico para desenvolver a sua atribuição, que é uma parte, um eixo, é a cooperação técnica, então, fortalecimento de capacidades. Como é que a gente faz isso? Mostrando para os países que têm interesse como é que nós fazemos. Desde como eu vou melhorar a produtividade da mandioca. É cooperação técnica. A gente vai à Embrapa, a gente chama Embrapa, aqui estamos aqui na TV Agri. Embrapa, vamos lá, Moçambique gostaria de aprimorar a sua produção, como é que a gente faz? Aí vem a missão de Moçambique para cá, a Embrapa organiza uma agenda de trabalho, vai a campo, mostra e continua uma conversa depois virtual ou, dependendo, desenvolve-se um projeto. O nosso orçamento é para isso, para viabilizar tanto essas missões como a organização da documentação e, basicamente, eu acho que é mais missão de vinda e ida, porque sem você conhecer de fato a realidade local, é mais difícil você perceber o todo, como é que você faz. Então, sempre existe essa idas e vindas, missões de cooperação para ir e para receber, ela é a nossa atividade-chave nessa troca. Nada se equipara a uma troca entre iguais, nada. Né? Enfim, aí, então, desde a sua criação em 87, a ABC, o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, tem um orçamento específico para a ABC desempenhar o seu papel. A partir de 2008, algumas instituições brasileiras setoriais identificaram que também poderiam não só compartilhar a sua capacidade técnica, como é o caso da Embrapa, como é o caso do FNDE, e também
disponibilizou também recursos financeiros, junto com a ABC, para ampliar ainda mais a nossa possibilidade de compartilhamento daquela boa prática brasileira. Então, hoje, como é que é financiado? Se junta, pelo lado do governo brasileiro, a Agência Brasileira de Cooperação, com, eventualmente, no caso de alimentação escolar, sempre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Porque eles viram, também as instituições setoriais, identificaram que a cooperação é uma ferramenta estratégica para a própria agenda da instituição. Então, não é um custo, é um investimento também de aprimoramento das suas próprias políticas e de inserção do Brasil no cenário internacional. Claro, toda a cooperação Sul-Sul, eu acho que eu não destaquei ainda, que a cooperação Sul-Sul é uma ferramenta da política externa brasileira, que é a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty, né? Então, hoje em dia, a composição de orçamento financeiro é Itamaraty e, eventualmente, instituições setoriais brasileiras, como é o caso, vou te dar 3, a Agência Nacional de Águas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento também é um grande contribuinte financeiro, né? Ele contribui tanto com recursos técnicos, do mais alto nível, quanto de recursos financeiros. Então, é assim que a gente financia essa troca de experiência entre iguais, né? Entre países em desenvolvimento. E, de fato, é algo muito interessante, né? Vou deixar você completar o seu raciocínio, mas a gente precisa te falar também dessa questão de não assistencialismo, né, Úrsula? A gente vem pautando sempre o nosso podcast com isso. Não estamos falando de nada que é de assistência social, muito pelo contrário. É uma política pública muito bem executada, né, Cecília? Exatamente. Nós também compartilhamos políticas de assistência social, mas políticas, né? O Brasil só atua no aprimoramento da capacidade dos países, incluindo o Brasil, né? Essa é o nosso eixo de trabalho. Não atendemos, não compramos, não doamos nada para ninguém. Então, a busca é conhecimento, é saber, né? É isso que é importante, que é isso que nós fazemos. Sem dúvida. Agora, uma outra coisa interessante também, acho que a Úrsula vai gostar disso, que nós sempre falamos disso aqui no podcast, nós temos, então, política, a forma que ela é aplicada, como que um programa como esse pode dar certo, mas para ele ser executado de fato, nós precisamos dos nossos agricultores, principalmente os familiares, que é onde traz o empoderamento para eles. A gente sempre fala disso, né, Úrsula? Como que vocês conseguem, dentro dessa cooperação, mostrar também para esses outros países, olha, investe nesses pequenos aqui que o negócio dá certo, que é eles que oferecem um alimento de qualidade. Existe também essa troca de vocês? Claro, o Programa de Agricultura Familiar também é um grande protagonista da nossa pauta de projetos. Inclusive o FNDE, quando em 2009 estabeleceu que 30% das compras com recursos do governo federal para alimentação escolar devem vir de agricultores familiares, foi feito um vínculo indissociável da alimentação escolar com a agricultura familiar. E quando a gente mostra esse vínculo e o que movimenta esses agricultores familiares, nós também temos que mostrar toda a política que o governo brasileiro desenvolveu para apoiar esses agricultores familiares. Então, hoje em dia, eu não consigo compartilhar a boa prática brasileira do programa de alimentação escolar dissociada da agricultura familiar. Não, assim, em todas as nossas estratégias estão presentes esses dois. Eles, a partir de 2009, foi feito um casamento que hoje em dia é impossível de separar. Eu acho que o divórcio não vai acontecer nesse caso. Mas não só, eu acho que o FNDE foi aprimorando cada vez mais e há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, foi estabelecido um memorando de entendimento entre 4 instituições brasileiras que forma a intersetorialidade do programa, que é o Ministério da Educação, o FNDE, Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Saúde, com eixo nutrição. Então, esses 4 que compõem a intersetorialidade do nosso programa e a característica do nosso programa que é buscada por todos os
demais países do Sul. A gente acredita que se não houver essa intersetorialidade, nós não teremos o programa que hoje o Brasil tem e que contribui enormemente aí para o combate, para a segurança alimentar e nutricional. Úrsula, e a gente vê nessa fala da Cecília duas coisas também que nós já tratamos aqui no podcast. O primeiro, que não é gasto, é sempre investimento. A gente sempre tem que falar disso. E o segundo também, que são os intersetores sempre contribuindo para essa erradicação da fome, principalmente para a alimentação escolar, que é tão importante, né? Quando a gente garante a nutrição no prato, não é só a segurança alimentar que a gente está em foco. É a saúde, é uma educação de qualidade, é uma segurança, uma proteção social. Então, a gente ter todos os setores unidos dentro de um objetivo é não só o foco, mas é a construção de um programa muito sólido. Isso sem dúvida nenhuma. E mostrar a solidez desse programa para o mundo. Qual que é o sentimento disso, assim, para vocês? Que, como vocês disseram, é um casamento que já está aí há muito tempo. Como que é isso? É gratificante também colocar isso em prática? Porque nós sabemos, né? O foco nosso sempre vai ser as nossas merendeiras que fazem esse alimento chegar, de fato, até as nossas crianças. Mas por trás, além de ser um número muito grande de pessoas atendidas, mas por trás é um número muito grande também de pessoas que fazem isso acontecer. Exatamente. Qual que é o sentimento que você tem sobre isso? Bom, a identificação de todos os atores que compõem toda essa cadeia, que compõem o Programa Nacional de Alimentação Escolar é importante para também que a gente para a gente mostrar a contribuição de cada um individualmente e que ele só vale se tiver todo no seu conjunto. Não adianta a gente trabalhar de maneira separada cada camada, cada ator dessa cadeia, né? Então, para nós, eu vejo assim, para a Agência Brasileira de Cooperação, quem trabalha em cooperação, vê com muito orgulho como que o Brasil, com todas as nossas dificuldades, como é que nós conseguimos construir políticas robustas que dão resultado lá na ponta. Então, é um prazer enorme realmente mostrar mesmo as nossas dificuldades, os desafios todos que nós tivemos e que nós temos ainda para implementar todo esse programa, mas é com honestidade, é com uma busca realmente do melhor para o seu país, seu próprio país, porque você atuando na cooperação, você também, Cooperação Sul-Sul, você também busca esse aprimoramento, como eu me sinto participando. Eu até falo, às vezes até brinco que quem trabalha na cooperação tem uma via um pouco humanitária, né? Uma veia um pouco missionária, missionária, porque a nossa busca é sempre de construir um país, um mundo melhor, principalmente para os mais necessitados, né? Eu acho que a missão assim que coroa tudo, né, Úrsula, é aquele sentimento de você saber que você está acabando com a fome de algumas crianças, de alguns adolescentes no Brasil, porque como nós já dissemos aqui em algumas oportunidades, a alimentação escolar muitas vezes é a única refeição que essas crianças têm acesso. Então, assim, acredito que é uma missão carregada assim mesmo de algo muito divino mesmo, né? Você conseguir contribuir para o crescimento dessas crianças, para a educação delas, é algo assim fantástico, né, Úrsula? Exatamente. Infelizmente, essa é uma realidade. E, ao mesmo tempo, esse é o propósito e a missão dos órgãos estarem unidos para poder ultrapassar e levar nossas políticas públicas para diversos países. Agora, imagina se não existisse a ABC. Seria mais complicado, né? Seria. Nós estamos, infelizmente, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu preciso fazer uma pergunta para você. O Brasil, com tudo isso que nós discutimos aqui nessa temporada do nosso podcast, falando do PNAE, falando do FNDE, agora falando também da agência, que é importante para levar, para disseminar tudo isso aí para o mundo, né? Nós falamos também da WFP, que tem esse papel também importantíssimo. Esse nosso programa vai ser referência ou já é referência mundial para a erradicação aí na fome, principalmente referência na alimentação escolar, não só aqui do Brasil, mas também do mundo? Não, o nosso programa é referência de fato.
É de fato. E é uma busca dos demais países em desenvolvimento diária em conhecer e realmente se inspirar, como eu falei, se inspirar no nosso programa e desenvolver ele adequadamente para que ele produza o resultado que o programa brasileiro resulta lá na ponta. Hoje já está da forma que vocês imaginavam um tempo atrás, ou ainda tem um caminho longo ainda para a gente atingir, hein? Olha, não sei se eu vou saber responder essa pergunta como a visão de cooperação internacional, né? Se a sua fala tem relação com o programa, com o PNAE, eu acho que a busca sempre é incessantemente de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Sempre vai ser apresentado desafios, novos desafios tecnológicos, climáticos, que ainda nós teremos que enfrentar. Então, sempre tem um espaço para um constante aprimoramento de qualquer política, né? Mas que são tantos fatores que contribuem para aquela política, para que aquela política seja de fato bem-sucedida, que sempre teremos novos desafios, novos contextos para a gente conseguir aprimorando e estruturando ela cada vez mais. Tá certo, né? Um desafio muito grande, mas essa nossa temporada vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação, Cecília, para trazer para a gente. Eu acho que nós não encerramos de melhor maneira possível, né? Não tinha outra forma da gente encerrar, né, Úrsula? A não ser falando dessa cooperação aí que o Brasil pode sim tornar exemplo para o mundo, o exemplo que já acontece diariamente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Satisfação imensa tê-la aqui com a gente. Até uma próxima. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Úrsula. Até a próxima. Úrsula, minha amiga, nossa despedida de longe. Mas foi muito bom ter você aqui. Isso não pode. Muito bom ter você aqui com a gente também. Até uma próxima, viu? Também. Eu acho que o que fica dessa nossa troca, desses 8 encontros, é que devemos andar unidos. ABC, WFP, FNDE, os ministérios, para a gente continuar impactando. Afinal, a gente está falando, se for falar do WFP, a maior agência humanitária da ONU, ganhadora do Nobel da Paz, ABC, referência, que consegue ultrapassar qualquer diversidade em mais de 80 países. E o FNDE, que consegue colocar gasolina nesse desejo da gente para a gente conseguir mudar a realidade. É certo, mais uma vez, muito obrigado, Úrsula. Muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou nesses 8 encontros. Vocês também do WFP que confiaram no nosso trabalho, do FNDE que faz esse trabalho maravilhoso. E é claro, não podemos deixar de esquecer jamais das nossas merendeiras. Eu já falei aqui outras oportunidades, o carinho que eu tenho por todas elas. Muito obrigado mais uma vez. A gente volta a se encontrar aí numa próxima temporada. Gente, grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.